Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Olá, bom dia. Está a começar o Direto ao Ponto de hoje, com ligeiro atraso por imprevistos que naturalmente acontecem. Vamos hoje temos em estúdio o Euclides Silva, do MPD, Carla Lima, do PSV e o António Monteiro, na Ilha de São Vicente, nos estúdios do Mindelo. António Monteiro, que é deputado da UCID. Vamos então direto ao ponto. Vamos hoje debruçar-nos sobre algumas incidências dos discursos ao longo da sessão parlamentar inaugural do ano de 2024. Estaremos também a falar, a fazer uma breve avaliação, breves comentários também sobre as principais incidências da sessão especial do Parlamento a 13 de janeiro, sessão especial para assinalar o Dia da Liberdade e Democracia. Falaremos também da certificação de Cabo Verde, país livre do paludismo, que trouxe a Cabo Verde o diretor-geral da OMS. Aconteceu também na sexta-feira. Cabo Verde, portanto, passou formalmente a país livre do paludismo. Vamos começar então com a sessão inaugural da Assembleia Nacional. A primeira sessão parlamentar de 2024 ficou marcada por momentos de tensão quando do debate sobre a situação da segurança no país. O confronto entre o líder parlamentar do PSV e o ministro Paulo Rocha foi um desses momentos. O líder parlamentar do PSV acusou o Paulo Rocha de fazer vista grossa aos investimentos realizados pelo governo do PSV no setor da segurança, quando na altura o agora ministro desempenhava funções importantes no sistema da segurança nacional. João Batista Pereira disse que Paulo Rocha esteve na altura ligado à Polícia Secreta, desempenhou funções na Polícia Judiciária e funções importantes também nos serviços de informação da República, de onde teria feito a porta giratória, acabando por integrar o governo do MPD nas funções de Ministro da Administração Interna, entretanto sem resultados até o momento. Na dada altura, João Batista Pereira afirmou ainda que Paulo Rocha não tem condições para permanecer no governo, uma vez que é arguido em processo de crime, de homicídio, processo em curso no tribunal. Paulo Rocha desafiou o líder parlamentar do PSV a apresentar provas do envolvimento em qualquer crime e provas de que foi constituído arguido, acusando-o de ódio em relação à sua pessoa. Pelo tom do discurso, o presidente da mesa suspendeu o debate por cerca de uma hora. Vamos abrir o debate. Euclides, o debate sobre a segurança foi feito a pedido do MPD. Não era o que teria previsto o MPD? Muito bom dia. Cumprimento assim o senhor jornalista e os colegas do painel e também os cabo-verdianos que nos escutam lá em casa. Primeiro dizer que o debate foi sim pedido pelo MPD, porque nós queríamos discutir as políticas e as medidas de segurança com a oposição e também partilhar a visão do MPD com os cabo-verdianos. Infelizmente, a oposição não foi para o debate para debater, como ficou provado. A oposição foi lá para destilar o seu fel contra a pessoa do senhor ministro da Administração Interna. Aliás, algo que é recorrente, esta raiva do PSV contra o senhor ministro da Administração Interna, que tem estado a fazer um excelente trabalho, e nós não esperávamos esse comportamento do líder da bancada do PSV. Mas este comportamento, primeiro, deve-se ao facto de termos uma oposição que está vazia de ideias, uma oposição que não consegue ter propostas alternativas, porque se quem acompanhou o debate dá para perceber que a oposição em nenhum momento falou das questões de segurança. A oposição não quis debater os dados que estavam em cima da mesa, os relatórios produzidos tanto os dados da Polícia Nacional, os dados das autoridades do modo geral. A oposição focou-se apenas num ataque um combate de terra queimada à figura do senhor ministro, o que é lamentável, o que contribui cada vez mais para a degradação da imagem pública que os cidadãos têm dos sujeitos parlamentares, sobretudo do Parlamento, e a oposição tem estado a contribuir cada vez mais para isso, porque os dados, no que tange à segurança, os dados são extremamente positivos, pese embora os desafios
vão continuar, mas se compararmos, por exemplo, com o passado recente, 2014, 2015, há uma melhoria significativa no que tange a número de ocorrências criminais, os investimentos feitos na videovigilância, mas também na motivação dos profissionais da Polícia Nacional, com a melhoria salarial, promoções e requalificações dos agentes. Há mais equipamentos de mobilidade, estou a falar de carros, meios de comunicação, que contrasta com o tempo do PSV. E o PSV, para não debater estas questões, ele se refugia no ataque ao senhor ministro, porque, como é sabido, a criminalidade a nível mundial é medida pelo índice, pelo número de homicídios por cada 100 mil habitantes. Por exemplo, em 2014, um ano negro no que diz respeito à criminalidade em Cabo Verde, e se registrou no país cerca de 65 homicídios e cerca de 34 na cidade da Praia. Hoje esse número reduziu a uma redução quase para metade do número de homicídios, mas é firme convicção da MPD que enquanto ainda há essa sensação de que há alguma criminalidade, nós vamos continuar a trabalhar, a fazer reformas, como a que foi feito com a nova lei de armas, que passa a ter penas mais duras e mais severas para os prevaricadores, e vamos continuar a tomar medidas para garantir que o Cabo Verde continue a ser um país seguro, que é um dos mais seguros de África, aparece nos rankings como um dos 5 países africanos que melhor combate dá ao crime organizado, e nós vamos continuar focados, enquanto a oposição vai continuar a nos entreter com calúnias, com difamações, e o senhor líder da bancada do PSV foi desafiado para provar tudo aquilo que disse, e até ao final do debate ele não disse nada, ele simplesmente não abandonou a sala e foi-se embora. No seu entender, não tem lugar num debate sobre a segurança no país não tem lugar debater a ser verdade, naturalmente, a situação de um ministro que estará indiciado de crime. Eu acho que todo o celeuma levantado à volta do ministro, o processo foi arquivado pelo Ministério Público por não haver indícios, mas eu acho que quando se debate a política da criminalidade, não devemos focar o debate no registro criminal de uma pessoa que é ministro, que aliás, que, como foi dito, não corresponde minimamente à verdade, porque se formos, por exemplo, debater estas questões secundárias, poderíamos estar no Parlamento a debater deputados que não assumem o seu papel enquanto pai, que não registra crianças, etc. Mas eu acho que nós não devemos entrar por este caminho da banalização do debate político. Eu acho que se qualquer pessoa, deputado ou não, tiver problemas com a justiça, essa questão deve ser debatida nos órgãos próprios para provar a sua inocência, ou então para provar que o deputado ou qualquer sujeito parlamentar é ou não um criminoso, e não usar o debate parlamentar para fugirmos do tema e focar apenas numa questão que já ficou provado que não corresponde à verdade. Vamos a São Vicente. António Monteiro, como é que o PSV avalia esta questão? Portanto, não tem razão de ser o raciocínio do PSV ao trazer a debate um possível envolvimento do Ministro da Administração Interna em crime de homicídio? Muito bom dia, Levi Salomão. Bom dia aí aos colegas do painel. Bom dia. A deputada Carla Lima e o deputado Euclides Silva. Bom dia aos técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde. E um bom dia a todos os cabo-verdianos e a todas as cabo-verdianas que nos escutam, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Levi, eu começaria por dizer que, na realidade, o debate sobre a problemática da segurança no país, do nosso ponto de vista, não correu bem. E não correu bem porque tivemos momentos no Parlamento, o que não é singular, não é um momento singular, em que aquilo que foi passado para a nossa sociedade civil faz com que a própria sociedade vá desrespeitando cada vez mais o Parlamento e os sujeitos parlamentares. Porque na ótica da UCID, quando nós vamos discutir medidas de políticas de segurança, convém nós focarmos naquilo que é verdadeiramente essencial. Isto é, debatermos
para se saber se as medidas de políticas assumidas e colocadas na prática pelo governo estão a dar ou não a garantia aos cidadãos de que podem circular a todo momento, durante 24 horas, que podem sair das suas casas também durante 24 horas e não lhes acontecer absolutamente nada. Isto é, não lhes acontecer nenhum assalto às próprias pessoas, nenhum assalto às suas residências ou aos seus estabelecimentos, e portanto é isso que os cabo-verdianos e as cabo-verdianas esperam de qualquer debate sobre a segurança no país, que, diga-se em abono da verdade, precisa ser melhor cuidada. Mas isto, infelizmente, acabou por não acontecer. Nós, os deputados da UCID, acima de tudo através da deputada Zilda Oliveira, nós questionamos o senhor ministro, apontamos determinadas soluções na ótica da UCID, que podem não ser as soluções que o governo preconiza, mas a verdade é que algumas respostas que nós obtivemos por parte do governo não nos satisfez. Daí que dizer que quando o deputado Euclides diz que a oposição não fez um trabalho digno, eu penso que é preciso aqui nós dizermos que na oposição estão dois partidos. Está o PSV, está a UCID, e portanto nós, na parte que nos toca, nos 10 minutos que nós tínhamos para o debate com o Sr. Ministro da Administração Interna, nós fomos bastante claros, nós apresentamos ideias, nós questionamos sobre determinadas medidas de políticas, pena não termos tido todas as respostas que nós gostaríamos de ter relativamente à situação da segurança no país. É claro que durante este debate nós tivemos um episódio bastante escaldante, diria mesmo, muita emoção à flor da pele, que acabou por descambar um pouco os trabalhos da Casa Parlamentar, mas isto, cada sujeito parlamentar é responsável por aquilo que faz e por aquilo que diz. Nós, os deputados da UCID, só temos a dizer que precisamos trabalhar para elevarmos o nível dos debates na Casa Parlamentar, todos nós. Nenhum sujeito fica à margem, não, todos nós, os deputados da UCID, os deputados do PCV, os deputados do MPD e o próprio governo, para que as questões essenciais do país sejam debatidas. Quanto à acusação... Para terminar, António Monteiro. Sim, vou terminar. Quanto à acusação que é feita, que foi feita ao Sr. Ministro pelo deputado João Batista Pereira, o deputado João Batista Pereira levou um acórdão número 1 2023 do Tribunal de Relação de Sotavento. Nós entendemos que a leitura que foi feita e do conhecimento que nós temos do relatório, é preciso termos em atenção determinadas nuances para não estarmos, às vezes, a elevar o nível de crispação ainda mais no Parlamento, pois que isto não serve absolutamente em nada aos interesses dos trabalhos do Parlamento, também aos interesses da população cabo-verdiana. Porque terminaria, Levi, dizendo o seguinte: houve um pedido de ACP por um elemento do processo, e neste pedido de ACP, a juíza do segundo juízo do Tribunal da Praia entendeu que não tinha condições para ser ela a conduzir o processo, porque no processo estaria o nome do ministro Paulo Rocha, e tendo em conta as relações familiares existentes, ela não estaria à altura de
fazer uma análise mais profunda, porque depois, qualquer que fosse a análise, ela seria acusada porque se trata-se de família ou não trata-se de família. Então, certo, ela António. não quis realmente fazer isso. Portanto, eu penso que se o processo foi arquivado, nós não sabemos. O ACP, melhor dizendo, o ACP, nós não sabemos se o ACP foi feito ou não. A verdade é que tivemos um mau momento Certo, no obrigado, Parlamento, António. e deve ficar registado. Obrigado, António. Carlos Lima, o processo foi arquivado, como diz aí o João Batista Pereira. João Batista Pereira, não, o Euclides Silva. Desculpa. E não há lugar para debates sobre alegado envolvimento de um governante em crimes, portanto, no Parlamento. Bom, primeiramente, bom dia, Levi Salomão, Máriozinho e também os deputados Euclides Silva e António Monteiro. Cumprimentar também os ouvintes que nos acompanham neste momento. Mas, primeiramente, é preciso dizer o seguinte: como já disse o deputado da UCID, este caso da morte do Zezinho Dente de Ouro não é uma novidade. Aconteceu em 2014, não é a primeira vez que é trazida ao público. Aliás, muitos artigos e notícias foram publicados nos jornais sobre esta matéria. Inclusive, é preciso lembrar que há jornalistas com processos judiciais na sequência das matérias que foram publicadas relativamente a este processo, e que sobre esses jornalistas pende neste momento essa espada sobre a cabeça dos processos judiciais por terem ousado tratar essa questão. O que houve de novidade na fala do líder parlamentar do PAICV, independentemente do calor do debate, é este acórdão do Tribunal da Relação de Sotavento. Recordo que este acórdão é de 2023, ou seja, é do ano passado, o que deita por terra toda esta narrativa de que o processo está definitivamente arquivado. Isso não é verdade, porque se temos um acórdão de 2023 relativamente à ACP, isso quer dizer que o processo ainda não está definitivamente arquivado. Há uma juíza que pede escusa quer dizer retirada do processo, com base no fato de ter relações próximas, familiares, com, e estou a citar o acórdão, com um dos arguidos citados no referido processo. E foi isso que disse o líder parlamentar do PAICV. Nós entendemos que, primeiro, quando se diz que alguém é arguido, não se diz que é condenado. Isso é preciso ficar claro, e as pessoas devem ter em conta o que significa o estatuto de arguido. Segundo, um tribunal, principalmente um tribunal da relação, e um magistrado, não se refere a um cidadão como arguido de ânimo leve. Há um estatuto do arguido que está tipificado na nossa legislação, e os magistrados têm muito presente o que é que significa dizer que alguém é arguido. Portanto, quando a UCID diz que há nuances, eu até gostaria de ouvir quais são essas nuances que faz referência o deputado António Monteiro, porque nós entendemos que esta matéria é extremamente importante. É extremamente importante porque temos um titular de um cargo político, para mais ministro da Administração Interna, responsável pela área da segurança no país, sob quem impende, segundo o Tribunal da Relação, esta condição de arguido. O PAICV entende que, para o cabal esclarecimento desta matéria, o próprio ministro já devia ter entendido que era preciso afastar-se dessas funções para permitir que a Justiça trabalhasse de forma livre, de forma transparente, sem qualquer condicionamento. E é isso que defende o líder parlamentar do PAICV. Nós entendemos, nós não estamos a dizer que ele é culpado, ele ainda beneficia como qualquer cidadão cabo-verdiano, do princípio da inocência, mas sendo titular
de um cargo político, entendemos que o seu afastamento de mote próprio seria necessário para o esclarecimento desta situação. Esta é a questão que foi levantada no Parlamento, que para nós não é uma questão secundária. Para o PCV não é uma questão secundária. O que não foi correto, do nosso ponto de vista, foi a reação do Sr. Ministro, que em vez de esclarecer esta situação, ameaçou o deputado João Batista Pereira, dizendo que ele não sairia da sala, ou se saísse da sala, sairia de rastos. Foi essas as palavras que usou para responder ao deputado João Batista Pereira. É uma ameaça velada. Eu não entendo como é que qualquer sujeito parlamentar vai na casa parlamentar e diz ao deputado: hoje tu não sais desta sala. Aliás, a reação e as ações subsequentes do Presidente da Assembleia deixam claro que o Presidente da Assembleia entendeu também desta forma, nomeadamente suspendendo a sessão e pedindo reforço da segurança do perímetro da Assembleia Nacional. Certo. O deputado foi acusado de estar a defender o mal e, para nós, isso foi realmente um incidente grave. A forma como o Sr. Ministro reagiu a pedido de explicações por parte do deputado João Batista Pereira. Dizer que ele trabalhou na Polícia Judiciária é um fato público e notório. Era vice-diretor da PJ. Dizer que trabalhou nos Serviços da Informação da República também é um fato público e notório. Dizer que passou do CIR para o governo também é um facto. Não há nenhuma inverdade nesta matéria. Só para terminar, diz o deputado Euclides que não é verdade. Eu gostaria era que o deputado Euclides comentasse então o acórdão do tribunal, porque não são fatos inventados. O acórdão não é um qualquer parecer, é um acórdão e de um tribunal da relação. E é preciso ter isso em conta. Só para esclarecer a introdução que eu fiz, o líder parlamentar, quando falou dos cargos que assumiu o atual ministro na altura, portanto, em que o PSV estava no poder, era para, enfim, explicar que ele deveria reconhecer os investimentos feitos pelo governo do PSV na altura, porque ele também os conhecia e estava, portanto, em posição que os devia conhecer. Euclides, por aquilo que ficou dito aqui, estar no governo, a ser verdade isto, portanto, que o ministro está indiciado neste caso, pode ser entendido como uma forma de escapar à justiça? Claro que não. E a deputada Carla Lima acho que está a confundir, porque acordo não é num despacho de constituição de arguidos, porque se uma pessoa é constituída arguido, o juiz tem que produzir um despacho nesse sentido. E se a senhora deputada, o PSV, tem este documento, era bom que partilhassem conosco e não se refugiar atrás de um acordo lido de forma interesseira por parte do PSV. O Cid falou também do acordo. A Carla Lima falou da necessidade portanto, que disse que o ministro devia ter-se afastado do governo para... Olha, mas é caricato o PSV vir a exigir isso. O líder do PSV tem um processo também contra ele a correr no tribunal por roubo de energia e ninguém pede que ele se demita das suas funções, que é para facilitar a investigação da justiça. É o PSV a ser verdadeiramente PSV quando lhe interessa. O ministro não é constituído arguido. Aliás, há uma notícia de 26 de maio no jornal online Santiago Magazine que diz que 3 inspetores da Polícia Judiciária foram constituídos e estão a ser investigados por falsas declarações. Eu posso aqui conferir aqui o título exato da notícia que tenho. 3 inspetores da PJ acusados de falsearem declarações e provas contra o ministro Paulo Rocha. É uma notícia do jornal online Santiago Magazine. É com base nessas informações falsas dessas pessoas que o PSV quer vingar da pessoa do senhor ministro da Administração Interna, porque o PSV continua ainda com a sua gênese autoritária e revolucionária. Ou seja, pelo facto do funcionário público Paulo Rocha ter exercido as funções de diretor adjunto da Polícia Judiciária e de ter passado pouco mais de 1 ano e 3 meses, se não me falha a memória, no Serviço de Informação da República. Isso, para o PSV, impede o cidadão Paulo Rocha de
de exercer cargos políticos, impede o cidadão Paulo Rocha de ser militante do MPD e mais, impede o cidadão Paulo Rocha de ir ao Parlamento apresentar os seus resultados perante os deputados da nação e perante o povo, porque para o PSV ainda eles continuam a ser os melhores filhos da terra e para o PSV, Paulo Rocha continua a ser um traidor. Olha, ainda 33 anos após a abertura à democracia, o PSV ainda continua a pensar exatamente assim. E é por isso que o líder parlamentar do PSV deixa transparecer todo aquele ódio e a raiva do cidadão Paulo Rocha, porque enquanto funcionário público desempenhou de forma competente as suas funções enquanto subdiretor da polícia judiciária e enquanto responsável dos serviços de informação da República, e o PSV nunca mais irá perdoar Paulo Rocha, porque para eles Paulo Rocha tinha que ser automaticamente um militante do PSV, porque quando o PSV estiver no poder, apenas e só os seus militantes têm direito a cargos de chefias na administração pública. Essa mentalidade retórgrada do PSV que os leva a fazer esse tipo de teatro no Parlamento com acusações infundadas e sem como provar, como o líder parlamentar do PSV fez. O ministro da Administração Interna, em momento algum, ameaçou o senhor líder parlamentar do PSV. Ele diz que se o líder parlamentar do PSV não provar aquilo que disser, sairá de rastos e com vergonha da sessão parlamentar. E é desta forma que ele saiu. Aliás, fugiu durante o debate, foi-se embora e ponto final. Saiu de rastos e com vergonhas por causa das acusações que fez. O senhor presidente da Assembleia Nacional fez bem em suspender a sessão, porque aquilo era um espetáculo deprimente que o senhor líder do PSV tinha estado a fazer. O presidente da Assembleia Nacional fez bem porque ele é o primeiro a defender a casa parlamentar e o bom nome do Parlamento. E aquilo que o senhor líder parlamentar do PSV estava a fazer era enlamear o Parlamento com acusações que ele não tem como provar, porque eu também digo aqui e repito que o PSV apresenta o despacho de constituição de arguido do cidadão Paulo Rocha. Neste caso, que eu li aqui uma notícia em que as testemunhas no processo estão a ser indiciadas pelo Ministério Público por falsos testemunhos. É com base em falsos testemunhos que o PSV acusa, e o PSV fugiu de debater a questão da segurança, porque neste quesito o PSV não tem moral. O caos no que diz respeito à segurança foi o tempo do PSV, 2014, 2015, e os dados não mentem. Vamos a São Vicente. António Monteiro falou de um acordo, não sei se será o mesmo de que falava a deputada Carla Lima há bocado, Carla, que lhe pediu que avançasse com as tais nuances de que falava também quando da sua intervenção. Obrigado, Levi. Realmente eu falei de um acordo, e pronto, o número 1/2023. E, independentemente das terminologias técnicas, jurídicas, nós temos que analisar, porque se por um lado a juíza do segundo juízo do tribunal fala em arguido, por outro, o Tribunal de Relação no seu acórdão fala não só do arguido, mas diz arguido barra uma outra expressão jurídica que não me vem agora à cabeça. Portanto, isso que é que eu quero dizer. Nós temos que ter em linha de conta, em atenção, aquilo que o Tribunal de Relação analisou. E o Tribunal de Relação analisou foi o pedido de escusa da senhora juíza. E um pedido que foi feito, em abono da verdade, muito bem. Porque se tem uma relação com alguém que está indiciado num processo, e se há uma relação familiar, ou se houve em tempos uma relação muito próxima, é claro que a juíza, ao pedir a sua escusa, andou bem. E, em momento nenhum, foi para o Tribunal de Relação a questão de clarificação ou não se há aqui uma aplicação direta ao ministro Paulo Rocha, se cometeu ou não um crime. É preciso que isso fique muito bem claro, senhor jornalista Levi Salomão. E quando eu falo em nuances precisamente nessa questão. A questão do entendimento das expressões
técnicas ou jurídicas que no tribunal é aplicado. Nós temos que relembrar que a Procuradoria da República mandou arquivar o processo, mas foi das pessoas assistentes constituiu-se em assistente e pediu um ACP. E este ACP foi cair no segundo juízo do Tribunal da Praia. Ora, e há aqui, pronto, tudo aquilo que já aqui foi dito, que a juíza tem. Portanto, são estas questões que nós temos que analisar. Agora, acha que estando o ministro envolvido ou alegadamente envolvido nisto tudo, devia ter-se afastado do governo para clarificar todas estas Não, repara uma coisa, Levi. Nós temos que considerar todo cidadão que é acusado de qualquer coisa como inocente, até prova em contrário. Mas pode afastar-se do governo para provar a sua inocência. Não, repare, tudo isto aconteceu em 2014. Mas nós não temos que esquecer que o ministro esteve numa lista em 2016 e voltou a estar numa lista em 2021. Não, falso. O senhor ministro não esteve nas listas em 2016. Ele só entrou nas listas como candidato para São Vicente agora em 2021. Temos que ser rigorosos. Que na lista de 2016 foi para o governo. Tudo bem, obrigado pela correção. Mas o ministro esteve numa lista em 2021. E entrou para o governo. Pronto, aqui já o meu raciocínio acaba por perder a razão de ser, porque eu ia dizer, se em 2016 o povo votou nele e voltou a repetir em 2021, portanto, há uma aceitação popular de um assunto que aconteceu antes dele estar no governo ou antes de entrar para a política, e uma coisa muito bem diferente é ter feito algo depois de estar na política. São duas questões completamente diferentes. Portanto, o meu raciocínio aqui cai por terra. Obrigado, António. Tinha em mente que ele participou em 2016, mas em 2016 provavelmente entrou somente para o governo enquanto ministro da Administração Interna. Mas eu vou concluir, Levi, chamando a atenção precisamente para esta questão que eu disse há bocado. As nuances. Temos que ver as nuances para não estarmos de um lado e de outro, porque também as acusações que o ministro fez ao líder parlamentar do PICV são de uma gravidade impressionante. Nós não podemos passar uma esponja acima daquilo que foi dito também pelo ministro relativamente ao deputado João Batista Pereira. Aquilo é grave em qualquer parte do mundo e daria para realmente qualquer deputado naquela situação ter que agir porque legalmente, porque as acusações foram graves. É por isso, quer dizer, a situação dentro do Parlamento naquele dia foi de uma situação muito, 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 muito terrível, e andou bem o Presidente da Assembleia ao suspender por 10 minutos, que acabou por ir por quase 1 hora. Carla Lima, por aquilo que está a dizer o PICV, o Ministro, portanto, não... Desculpa, não percebi. Por aquilo que está a dizer o PICV, não se afastando o Ministro da Administração Interna, portanto, das funções que ele desempenha, nós podemos estar, pode-se interpretar que estar na Justiça, estar no Governo é uma forma de escapar à Justiça. Bom, antes de chegar a este ponto, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a intervenção do deputado da UCIT. O deputado António Monteiro diz... Sobre as tais nuances. Dessas tais nuances. Quando ele diz que ele é referido como arguido e outro termo, o outro termo é arguido / suspeito, que é referido no acórdão. E no acórdão da fundamentação diz o seguinte: na sequência do arquivamento dos autos de instrução de 2021-2022, o assistente requereu a audiência contraditória preliminar visando a constituição como arguido e o pronunciamento como autor de um crime de homicídio do cidadão Paulo Augusto Costa Rocha. Isto para mostrar que o caso não está definitivamente arquivado. Há ainda questões a serem esclarecidas. Aliás, o próprio deputado vem dizer agora que há notícia de que há inspetoras que estão a ser processados. O caso continua. É preciso ter um esclarecimento cabal
deste caso, é preciso sim que fique completamente claro a inocência do cidadão Paulo Rocha neste processo. E é disso que nós estamos a falar. Quando eu digo que, e o PSV diz que o ministro devia ter se afastado, é o que acontece em diversas paragens. Quando há algum tipo de suspeita, os titulares de cargos políticos afastam-se exatamente para deixar a justiça trabalhar e até para ter mais liberdade para provar a sua inocência. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Portugal com o ministro da Administração Interna, quando o seu motorista envolveu-se num acidente e ele não tinha nenhuma intervenção no acidente, estava no banco de trás do veículo. Ele demitiu-se das suas funções para permitir que a justiça pudesse trabalhar. Aconteceu com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que quando veio um comunicado da Polícia Judiciária de que ele podia estar a ser investigado, ele prontamente pediu a sua demissão do governo do PS para garantir também que a justiça fizesse o seu trabalho de forma livre e competente. É disso que nós temos estado a falar. Ninguém está a acusar ou a condenar o cidadão. Nós queremos o esclarecimento cabal do caso para que os cabo-verdianos também tenham em atenção esta matéria. A sua pergunta... Era isto mesmo, que se pode entender isto, o não afastamento ou o auto-afastamento do ministro das funções pode ser interpretado como estar no governo é uma forma também de escapar à justiça. Eu não vou tecer considerações sobre as motivações do ministro, porque eu não sei quais são as motivações do ministro para insistir em continuar no governo. Agora, o que é que nós dizemos é que em Cabo Verde a questão da responsabilização política tem que começar a fazer escola. Nós entendemos que as pessoas têm que ser responsabilizadas e devem se responsabilizar por aquilo que fazem e garantir que realmente possamos credibilizar a política em Cabo Verde. A credibilização da política também faz-se por esta via, pela responsabilização. Quando nós assumimos a responsabilidade, quando nós nos afastamos para garantir que a justiça faça o seu trabalho, tudo isso faz parte do processo de construção desta democracia que nós queremos e que nós defendemos em Cabo Verde. Vamos, creio que já estamos em condições de passar por outro dois ponto. minutos só para comentar aquilo que disseram os colegas. Eu acho que o Está a PSV... abrir mais uma ronda de conversa. Não, é só rapidamente. Já tinha falado sobre isso. O PSV é um partido que gosta de ver sangue, mas o PSV, cada vez que fala sobre esse assunto, mostra a incoerência do PSV. No MPD há responsabilização política. Foi-se inventado em conluio com uma certa imprensa estrangeira, que o Luís Filipe Tavares estava envolvido com um certo caso por aí que correu muita tinta. O senhor ministro se demitiu e ficou provado que ele nada tinha a esconder e não cometeu nenhum tipo de crime. Agora estão de novo à baila a questão à volta do ministro Paulo Rocha para ver se ele se demita, porque o PSV não quer que esteja num governo um ministro competente que tem estado a resolver a questão de segurança que deixaram em estado de sítio em 2015. Mas o PSV não aplica nesse mesmo critério a si mesmo. Saiu há dias que o senhor Presidente da República, um homem da área do PSV, pagou de forma ilegal 310 contos à sua mulher para ser primeira-dama. O PSV não pediu demissão nem a renúncia do senhor Presidente da República. Saiu a notícia que o líder do PSV roubou energia elétrica. Tem um processo no tribunal. E o PSV não exige a demissão do presidente do seu partido para ir no tribunal provar que ele não roubou energia. E vem o PSV agora trazer exemplos e mais exemplos de Portugal para dizer que a responsabilização. Apliquem a responsabilização primeiro dentro da vossa própria casa e exijam a demissão do líder do vosso partido para ir no tribunal provar que ele não roubou energia. Fica então a reação do Euclides. António Monteiro, não sei se também tem quer 2 minutos ou 1 minuto e meio para as últimas considerações sobre este ponto. Agradeceria imenso. Pronto, dizer que, na realidade, primeiro agradecer a Carla Lima, a deputada Carla Lima, pelo suporte em termos da palavra que eu esqueci. Realmente é arguido / suspeito.
Ora, e aqui nós temos que tirar provavelmente alguma ilação, porque se o Tribunal de Relação tivesse dito que é arguido, estaria a corroborar aquilo que foram os fundamentos apresentados pela meritíssima juíza do 2º Juízo do Tribunal da Praia. Mas eles não fazem isso. O Tribunal de Relação diz arguido / suspeito. Eu não sou jurista, provavelmente aqui deverá ter alguma análise jurídica para ver que há aqui alguma diferença. Há aqui alguma diferença e há aqui alguma nuance que eu, pessoalmente, enquanto engenheiro, não consigo descortinar. Dizer também, Levi Salomão, que independentemente quando nós estamos na política, nós temos que saber estar, é verdade. E aqui eu não estou aqui a defender o ministro Paulo Rocha, e é bem que fique isso bem claro, e para lembrar aos cabo-verdianos e às cabo-verdianas que o único partido que pelo menos já pediu a demissão do ministro Paulo Rocha foi ao CIT no Parlamento. Nós fomos o único partido que numa atuação do ministro nós entendemos na altura que ele andou mal e pedimos a demissão do ministro. Mas nós temos que saber calibrar tudo na vida, porque nós não podemos, aquilo que aconteceu no Parlamento é de uma gravidade extrema. Aquilo que foi dito, nós não sabemos realmente se o ACP, sobre este processo, o processo 6/2021-2022, foi feito ou não. Nós não temos esta informação, nós não conseguimos apurar se este ACP foi feito e, portanto, se o processo, segundo diz a deputada Carla Lima, continua a andar, pronto, vamos esperar que tudo não passe de uma grande confusão e que o ministro Paulo Rocha realmente não tem absolutamente nada a ver com isso. Obrigado. Se tiver alguma responsabilidade, pronto, o tribunal é competente para agir e, consequentemente, haverá aqui consequências políticas, sem sombra de dúvida. Agora, em outras paragens, vou concluir, Levi, em outras paragens já se tomou medidas, e aqui também em Cabo Verde, como disse o Silva, e bem, pronto, o ministro Luís Filipe, ao ser, foi acusado de ter intrometido com a extrema-direita, pronto, acabou por realmente pedir demissão e, consequentemente, tudo aquilo que foi depois conhecido. Certo, obrigado. Carla Lima, as últimas considerações sobre este ponto. Bom, sempre que acontece algum escândalo do lado da direita em Cabo Verde, há essa narrativa de que é em conluio com o PAICV. Mas o que eu gostaria de perguntar já agora ao deputado Euclides, relativamente à questão da responsabilização. Não há lugares para mais respostas sobre este ponto. Se ela perguntar, vou ter que responder. Não, vai ter que responder porque interviu quando nem era o momento dele. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: há vários deputados do Movimento para a Democracia a quem o Tribunal pediu o levantamento da imunidade parlamentar. Eu poderia aqui dizer os nomes, não vou dizer. E esses mesmos deputados escreveram à mesa da Assembleia dizendo que não concordam com o levantamento da imunidade parlamentar. Eu não vou dizer os nomes porque também eu acho que nós devemos evitar a pessoalização do debate, como está a fazer o Sr. Deputado Euclides, trazendo acusações. Que eu saiba, o deputado Rui Semedo nunca escreveu à mesa da Assembleia dizendo que não concorda com o levantamento da sua imunidade. Ao contrário do que acontece com deputados do Movimento para a Democracia. Essa pessoalização do debate é que nos leva àquilo que ele diz que devemos evitar, que é esse mar de lama que se transforma a política. Agora, que fique claro, os deputados do Movimento para a Democracia, há alguns deputados do Movimento para a Democracia, recusaram terminantemente a que seja levantada a sua imunidade para responder na justiça. Uma confusão. A imunidade é levantada pela Comissão Permanente e cabe recurso ao plenário, não é levantar pelo deputado. Não é a vontade do deputado que prevalece. E a senhora, como deputada, sabe isso. A imunidade é levantada pela Comissão Permanente ou na plenária, mediante a maioria, e depois do ouvido do deputado. E esses deputados a que eu faço referência responderam dizendo que não concordavam e não
queriam que a sua imunidade fosse levantada. Sim, é um direito que eles têm de contestar. Quando são ouvidos, eles têm o direito de responder e dizer se concordam ou não. O ponto seguinte, mas isso ainda não é uma decisão. Em sede de debate sobre incidências da sessão parlamentar de janeiro. O caso Primeira-Dama veio a discurso. O deputado Paulo Veiga, na declaração política, falava de desvios e utilização dos recursos públicos sem base legal, violação da ética republicana por parte do Presidente da República. Falou da necessidade de se refletir sobre o compromisso inabalável de cada ator político relativo ao cumprimento da lei e à construção em Cabo Verde de uma sociedade justa, transparente e ética para poder merecer a confiança dos cidadãos. Disse o Paulo Veiga na altura que o exemplo deveria vir de cima. Luís Carlos Silva disse que o Presidente da República falhou gravemente, uma falha que põe em causa o Estado de Direito e a Constituição da República. O MPD aguarda tranquilamente o resultado das auditorias para, em caso de outros crimes, acionar a Procuradoria-Geral da República. O MPD está, e ainda estou a citar o Luís Carlos Silva, o MPD está firme, sólido e convicto na defesa do direito, do Estado de Direito e na defesa do princípio da legalidade. Nada está acima da lei, nada está acima da Constituição da República. O PSV falou da deslealdade institucional do governo para com a Presidência da República, da criação de um facto político para atacar o Presidente da República, tudo protagonizado pelo Primeiro-Ministro e líder do MPD, que não se pronuncia na praça pública e dá orientações para atacar o Presidente da República. À comunicação social, dias antes, o PSV denunciava um pedido de auditoria para alimentar a ideia peregrina dos que acham que podem destituir, melhor dizendo, um Presidente da República eleito à primeira volta democraticamente. Vamos começar por si, António Monteiro. Alguma vez o discurso lhe pareceu alimentar esta tal ideia de alimentar a ideia peregrina para destituir o Presidente da República? Bem, Levi, mais uma vez, eu gostaria de chamar aqui a atenção, em nome dos deputados e do CID, que nós estamos num Estado de Direito democrático. Pelo menos queremos estar nesse Estado de Direito democrático. E no Estado de Direito democrático existem leis que devem ser cumpridas por todos nós. Todos, sem exceção. E há instituições que também cuidam do cumprimento das leis quando eu ou aquele ou aquela fogem do cumprimento destas mesmas leis. E nós devemos, independentemente das nossas análises políticas, que temos o direito e o dever de fazer com elevado respeito às pessoas e às instituições, deixar que as instituições, perante situações anómalas, tomar as decisões, julgar o procedimento, para depois, politicamente, nós, os políticos, podermos agir. Mas, infelizmente, em Cabo Verde, nós temos uma prática contrária. Nós, na praça pública, acusamos, na praça pública, ditamos as sentenças e, na praça pública, atiramos a lama para o ventilador para que a lama se espalhe para o rosto de toda a gente. Isto é um erro que nós temos na política em Cabo Verde. E nós temos que nos coibir de continuar a agir desta maneira. Porque já vamos com 33 anos de democracia, num processo de querermos construir a nossa democracia, e nós, na UCIT, pensamos que já é a altura de deixarmos que as coisas sejam tratadas em fóruns e em lugares próprios e só depois podermos agir. Porque, repare, aquilo que aconteceu na Presidência da República, nós tivemos a oportunidade de dizer no debate anterior que não tem respaldo, não tem suporte de nenhuma lei. É claro, como água, não existe este suporte legal.
Mas nós admitimos que uma primeira-dama, qualquer que seja ela, ou um primeiro cavaleiro, como se queira dizer, se caso a presidente, nós tivemos a presidente em vez do presidente, têm o direito de ter uma autonomia financeira. É um direito. E nós estamos sempre a falar na equidade, na defesa de géneros, mas quando toca que o cidadão ou a cidadã tenha a sua autonomia financeira, porque vem de uma empresa que pode ser mista, ou pode ser privada, ou pode ser mesmo de uma empresa do Estado, e, portanto, tem mensalmente o seu rendimento. Ora, nós temos que analisar a questão deste prisma. E Cabo Verde, Levi, vou terminar já, Cabo Verde tem que decidir de uma vez por todas se quer ter realmente o estatuto de uma primeira-dama ou se não quer ter esse estatuto de uma primeira-dama. E se nós quisermos ter uma primeira-dama no país que assuma determinados compromissos, mesmo não tendo sido eleita, ou mesmo não tendo sido eleito caso seja cavaleiro, nós temos que criar as condições legais no país. E nós não estamos a fazer isso. E é um debate que já se arrasta há muito tempo. Se calhar fica aberto e até hoje ninguém deu um passo para frente para definir as balizas jurídicas que possam emprestar a qualquer que seja a primeira-dama que parâmetros deve ela ter para conduzir as suas ações enquanto primeira-dama ou enquanto primeiro cavaleiro ou um outro nome que nós queiramos dar. Obrigado, portanto, é isto que está em causa. Não há realmente um suporte legal, e não havendo suporte legal, houve críticas, sim, mas vamos deixar que as instituições trabalhem, a inspeção das finanças ou o Tribunal de Contas analisem e terão que ir aos pormenores para ver realmente... O que está a dizer é que está a haver julgamento antecipado desta matéria. Sim, nós não, esse é o mal de nós, os cabo-verdianos. Nós julgamos sempre na praça pública. Obrigado, e não deixamos que os tribunais a seu tempo trabalhem. E quando nós temos interesses outros, agora aí amplificamos estas questões e acabamos por dar uma imagem de um país que não é aquela que realmente nós temos. Muito obrigado. Vamos ao PSV. Carla Lima, alguém dizia-me ainda há bem poucos dias que tem-se ouvido muito debate sobre este assunto, mas não se tem debatido, por exemplo, a forma como os dados são atirados para a praça pública. Ontem dizia à Rádio de Cabo Verde também um convidado do Carlos Santos, não me lembro, foi no Café Central, salvo eu, o chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil, e como deve-se avaliar também este assunto por este ângulo. Assim me obrigas a começar pelo fim. Mas vamos lá. Realmente há uma questão aqui que é gravíssima, que é a questão da violação da lei da proteção de dados. Os documentos que foram colocados na praça pública e nas redes sociais são claramente documentos do SIGOV. O SIGOV é um sistema que é gerido pelo governo. E nós não temos visto, durante toda essa discussão, da parte do governo, nenhuma iniciativa para esclarecer como é que esses documentos foram colocados na praça pública e a responsabilização, está lá outra vez que temos que falar sempre de responsabilização relativamente a esta matéria. Nós entendemos que isso é grave porque, Levi Salomão, o que deixa entender é que o que aconteceu com a doutora Débora relativamente aos seus dados pessoais pode acontecer com qualquer cidadão deste país. Todos nós temos dados que estão armazenados em sistemas que são geridos pelo Estado de Cabo Verde. E nós, cidadãos cabo-verdianos, não gostaríamos de ver os nossos dados, os nossos documentos, assim, na praça pública, nas redes sociais, a serem partilhados a torto e direito. Essa é uma questão que é fundamental e que ninguém debate. E nós estamos à espera que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tome uma iniciativa nesta matéria para tentar perceber o que aconteceu e responsabilizar
quem fez essa violação, porque é uma violação grave da lei da proteção de dados pessoais que está em vigor em Cabo Verde, aprovado pelo Parlamento. Essa é uma primeira questão. Relativamente à questão da compensação financeira, que é feita à senhora Primeira-Dama, a doutora Débora Catiza Carvalho, a compensação financeira é feita à luz da lei da mobilidade. A lei da mobilidade existe e é a lei aplicada, nomeadamente quando um diplomata é nomeado embaixador num determinado país, cônjuge, ou o cônjuge, se for o caso de uma embaixadora, o acompanha e, para que não perca rendimentos, é-lhe atribuído essa compensação financeira também, para que, como disse o deputado da UCIT, António Monteiro, porque também temos que pensar que as pessoas têm que ter os seus próprios rendimentos, não é? É uma questão que tem que ser vista. Ontem falava-se também na questão de que, claramente, quando a doutora Débora Catiza Carvalho, que era a diretora de marketing, comercial ou de marketing da CV Telecom, passa a ser a primeira-dama, coloca-se uma questão de incompatibilidade. Porque nós estamos a falar de um mercado que é concorrente. Como é que nós podemos ter a senhora primeira-dama como o rosto de uma das empresas de telecomunicações no país? Que é isso que é um diretor de marketing. É o rosto daquela empresa relativamente a toda a estratégia de marketing que desenvolve e tenta ganhar o mercado. Como é que fica a questão da concorrência? Como é que fica a questão da outra empresa de telecomunicações quando pode haver essa questão que pode ser entendido como favorecimento? Nós entendemos que é também uma questão de incompatibilidade. E por isso concordo com o deputado da UCIT que é necessário, muito rapidamente, decidir-se pelo estatuto da primeira-dama. E nós estranhamos vivamente o fato da Presidência da República ter enviado ao Governo, à chefia do Governo, uma proposta de orgânica da Presidência da República, onde essa questão ficaria totalmente regulada, e o Governo, em vez de debater a questão, dizendo se concorda, se não concorda, se acha que deve ser alterado ou não, finge que a proposta não existe, engaveta a proposta, sabe dos pagamentos, concorda com os pagamentos, porque o Presidente da República já disse que conversou com o Sr. Ulisses Correia Silva e com o Ministro das Finanças, Olavo Correia, sobre esta matéria, guarda esta informação e, num momento determinado, para combater o Presidente da República, porque por posições que tem tomado legitimamente no exercício das suas funções, traz esta matéria à praça pública através de militantes e simpatizantes do MPD para fragilizar ou tentar fragilizar o chefe de Estado cabo-verdiano. Esta é que é a questão que também deve ser debatida, que é uma questão de lealdade institucional que o Governo não teve com a Presidência da República e, consequentemente, também não tem com os cabo-verdianos quando, relativamente aos seus dados pessoais, pode-os colocar na rua a qualquer momento para ter ganhos políticos partidários. Certo. Euclides, vamos então a isto, é a sua vez de, enfim, comentar também este ponto. Dizia um deputado do PSV que esta abertura de um inquérito, de uma auditoria, portanto, para a Presidência da República, é a atitude própria de quem quer alimentar a ideia peregrina de que é possível destituir um Presidente da República eleito. Não, a destituição do Presidente. Ficou aqui também que isto enquadra-se num quadro de falta de lealdade dos Primeiro-Ministro com relação ao chefe de Estado. Nós estamos no Estado de Direito Democrático. A eleição e destituição do Presidente da República está regulado na Constituição da República de Cabo Verde e não há nenhuma ideia peregrina alimentada quanto a isso. E não está sobre a mesa, mas já lá vamos, senhor jornalista, primeiro. E o PSV, um partido que arroga o guardião da transparência, vê um caso como este, em que o Presidente da República paga à sua esposa 310 contos mensais
e demais ajudas e custos de forma aleatória, sem uma base legal, em vez de criticarem o ato ilegal e vergonhoso em si, criticam o facto de os dados estão a ser postos na praça pública. Ou seja, as pessoas que têm acesso a essa informação deveriam ser coniventes com a situação e guardar o assunto, porque em Cabo Verde há vacas sagradas. Há pessoas, há instituições que estão acima da lei, estão acima de tudo e de todos e não podem ser criticados sob pena de incomodar o PSV. É esta mentalidade totalitária que o PSV ainda tem e continua a querer impor aos outros. O facto aqui não são os dados da senhora Primeira-Dama. O PSV diz que é com base na lei de mobilidade, mas não cita aqui lei de mobilidade em onde se enquadra. Porque, tanto quanto se sabe, a senhora Primeira-Dama é funcionária de uma empresa privada. Não é funcionária pública, é funcionária de uma empresa privada. E, de acordo com aquilo que é público, a grelha salarial da CV Telecom não consta um salário de 310 contos. Mesmo a senhora disse, mas ela era diretora de marketing. Sim, mas a diretora é um cargo de confiança por um tempo determinado. Por 3 anos, etc, etc. Ela é nomeada para diretora. Ela não faz carreira como diretora na CV Telecom ou em nenhuma outra empresa. Ninguém faz carreira de diretor. Ela é técnica de uma empresa e tem uma grelha salarial que, segundo consta, é de 150 contos. Então, também a presidência tem que explicar onde é que foi buscar este valor. E mais, e segundo consta também, isso é público, a senhora já estava em licença especial ou em licença de vencimento da CV Telecom. Como é que se equipara o salário se a pessoa nem sequer está na empresa, está há mais de um ano em licença sem vencimento? O Presidente da República, que é um órgão singular, eleito pelo povo, e num regime republicano como o nosso, os familiares de titulares de cargos políticos não têm função política nem protocolar. A lei que regula a ordem de precedência protocolar do Estado de Cabo Verde é uma lei de 2014. A entidade Primeira-Dama não consta. Não consta. A lei foi aprovada pela maioria parlamentar na altura que o PSV era maioritário no Parlamento. E não se lembraram disso. E mais, senhores jornalistas, nós estamos no Estado de Direito Democrático e como disse bem o secretário-geral do Movimento para a Democracia, aqui é o princípio da legalidade. O Presidente não pode fazer aquilo que não está na lei, só porque ele já hipoteticamente falou com o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro, as palavras do Presidente da República se tornam numa lei. Isso não é possível. Estamos num Estado de Direito Democrático. As palavras do Presidente não se convertem automaticamente em leis. O Presidente só pode fazer, o Presidente ou qualquer outro titular de cargo político, só pode fazer aquilo que está expressamente na lei. Não é porque há uma intenção. Quem tem a responsabilidade de aprovar orgânicas é uma competência exclusiva do Parlamento. Não é, o Presidente da República não é um sujeito parlamentar. Não tem poder de iniciativa. O Presidente não pode fazer leis. Daí que trazer esses argumentos para justificar este imbróglio que o Presidente da República já se meteu não cola e não compensa. E aí sim, a senhora deputada e o PSV deveriam exigir a responsabilização do Presidente da República. São mais de 3.500 contos pagos a uma senhora para ser Primeira-Dama. E mais... Só para clarificar, o MPD não concorda que se debata a questão da proteção de dados? Não é esta questão que está agora em cima da mesa. A MPD respeita a proteção de dados dos cidadãos, mas o senhor jornalista há de convir comigo. Recibo de vencimento de um funcionário público é um dado que deve ser preservado? E é essa a questão que fica. Um recibo de um funcionário público pago com dinheiro dos cabo-verdianos é um dado que deve ser preservado? O meu salário da deputada Carla Lima são salários públicos. Todo mundo tem acesso. Por que que o salário pago a uma funcionária da Presidência da República, uma funcionária, porque é disso que se trata, quando alguém presta um serviço à instituição Presidência da República, recebe um salário, essa pessoa é tratada como um funcionário público. Esses dados, pago de forma ilegal, devem ser preservados? É esta questão que deve ficar. Ninguém foi lá vasculhar os dados da vida privada da senhora, isso não interessa a ninguém. Mas o salário que ela recebe, com o dinheiro dos cabo-verdianos, isso não pode ser nunca segredo de Estado. Isso tem que ser tornado público, sim. Sim, senhor. Certo. E o Presidente da República também tem que cumprir. Vamos ouvir, tem que cumprir a Constituição e as leis que ele jurou cumprir. Ele não tem estado a cumprir. E, só para terminar, senhores jornalistas, em vez de estar aqui a dar explicações em explicações, cada uma mais ridícula que a outra, aí sim devia haver responsabilização. E até esta não tem havido responsabilização. E o PSV, com a sua veia autoritária, quer impedir que os cabo-verdianos, que os titulares dos cargos políticos não falem no assunto. António Mas Monteiro, lamento-vos decepcionar, porque iremos continuar a falar até que haja responsabilização
sobre esta questão, não é? O dinheiro dos impostos dos cabo-verdianos. E, Sr. jornalista, para terminar, 3.000 contos dava para dar bolsas de estudos a mais de 30 jovens cabo-verdianos para fazerem licenciatura em mestrados integrados. António, não podemos falar sobre isso. É irrelevante falar-se na proteção de dados, neste caso e noutros? Bem, eu acho que não é irrelevante falar-se na proteção de dados, mas nós temos que ver de que dados é que nós estaremos a falar. Porque, como nós todos sabemos, não há sigilo para uma folha de salário que qualquer funcionário público possa vencer. A questão aqui que se coloca é qual a razão... São dados expostos nas redes sociais. Sim, isso não pode. A exposição nas redes sociais não pode, mas as redes sociais ninguém controla porque cada um diz aquilo que quer. É uma terra de sem ninguém, é uma terra onde que tudo vale, né? Tudo vale. Daí que não é difícil controlar isto, portanto, ali não se pode fazer absolutamente nada. Agora, o que se pode pedir é, se o governo apercebeu desta ilegalidade logo no início, porque é que não confrontou a presidência da República com esta situação? Aqui é que nós pensamos, que o CID pensa, que o governo deveria ter chamado a atenção da presidência da República por uma questão até de respeito e de cooperação institucional, para que não se cometesse esta ilegalidade. Porque nós estamos a falar de uma ilegalidade. Pronto, como eu disse há bocado, há órgãos competentes para fazer as análises e depois dar o veredito. E, em função do veredito, a população saberá e os partidos políticos poderão posicionar. Também gostaria de chamar a atenção, porque aquilo que disse a deputada Carla Lima, a questão da lei da mobilidade. Nós pensamos que aqui a lei da mobilidade não funciona. E não funciona porque nós não estamos a falar de um serviço da função pública, porque a Telecom não faz parte da função pública. Foi desprivatizada, lembra-se? Não, eu lembro, mas nós estamos a falar do contexto atual. Portanto, a mobilidade, daquilo que me é dado a conhecer, Deixa o António Monteiro terminar a sua daquilo que me é dado a conhecer, aqui pronto, os juristas mais entendidos na matéria acham que não pode fazer-se aqui um paralelismo. Eu até, em parte, posso entender aquilo que diz a deputada Carla Lima quando se trata de embaixadores, porque o embaixador, quando vai representar o país em qualquer parte do mundo, mesmo que a sua cônjuge, ou a sua esposa ou a sua companheira esteja a trabalhar numa empresa privada, ou seja lá onde for, pronto, quando vai, há um subsídio que lhe é o chamado subsídio de cônjuge, que lhe é atribuída precisamente para poder ter um desafogo financeiro e poder ter a sua, diria, entre aspas, autonomia financeira para não depender diretamente do marido. Portanto, aqui há várias questões, Levi, que nós temos que analisar friamente. E tomar medidas para o futuro. Sim, sem procurar ter paus na mão para estarmos aqui a atacar politicamente um ao outro, porque isto não nos ajuda absolutamente em nada. Certo, obrigado, nós António. todos cometemos erros. Todos nós cometemos erros. Não comete erro só quem nada faz. Certo, vamos ouvir então. Portanto, esta chamada de atenção serve o que serve, mas gostaria que nós focássemos naquilo que é essencial, é trabalharmos para que o país tenha as condições para acudir às necessidades da população. Porque as suas considerações. Termina, António. Vou terminar. O Euclides falou em 3.500 contos. Daria para pagar várias bolsas. Eu até posso concordar. Mas, Euclides, nós não podemos ficar só aí nos 3.500. Provavelmente, pronto, nós temos é que criar outras condições para que haja muito mais jovens a ter mais bolsas. Que a senhora recebeu, eu não sei. Vamos então, Carla Lima, as últimas considerações sobre este ponto para que a gente possa avançar. Já estamos. Eu, primeiramente, corrigir a informação que os senhores deputados estão a passar de que a lei da mobilidade só se aplica se a pessoa trabalhar no setor público. Isso não é verdade. Pode-se aplicar ao setor privado também.
E é preciso. Primeiro é preciso que o deputado deixe os outros falarem, porque assim. Nessa arruaça fica complicado debater. Vamos ficar nervosa, senhora. Não, eu não estou nervosa, mas o deputado. Incomoda, mas é a realidade. Vamos ter que conter, então. Vamos. Carla Lima continua. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: o deputado António Monteiro falou que não tem dúvidas que é uma ilegalidade. Senhor deputado, eu acho estranho que não se deixe as instituições da República trabalharem. Há uma inspeção duas inspeções do Ministério das Finanças a funcionar. Há também uma inspeção, uma auditoria, no caso o senhor deputado diz inspeção, a inspeção é do Ministério das Finanças. O Tribunal de Contas vai fazer uma auditoria, senhor deputado. E há uma auditoria do Tribunal de Contas, também em curso. E nós devemos deixar as instituições trabalharem. Agora o deputado diz que não tem dúvidas que é uma ilegalidade. Mas quando falávamos do ministro Paulo Rocha, eu não sei porque eu não sou jurista. São dois pesos e duas medidas que também temos que parar de ter esse discurso político. Nós ou confiamos nas instituições cabo-verdianas e permitimos que as instituições cabo-verdianas trabalhem, façam o seu trabalho e nos digam se realmente foi feita uma ilegalidade ou não na Presidência da República, e o Presidente já se pôs à vontade relativamente a esta matéria, dizendo que vai acatar as decisões que vieram desses órgãos. Não tem outro caminho, minha senhora. Não tem outro caminho. Ou deixamos as instituições trabalharem ou então não. Mas a questão é essa. O MPD não pode se considerar como o dono disto tudo e julgar as pessoas na praça pública e dar a sentença e trabalhar para o assassinato de caráter dessa pessoa simplesmente porque essa pessoa discorda daquilo que faz o movimento para a democracia. Esta é a questão. Nós devemos aguardar o pronunciamento das autoridades e, depois de tomar o conhecimento delas, pedir as medidas cabíveis. O que o Governo, por exemplo, quando o Governo vem dizer, o deputado vem dizer que os 3.500 contos dariam para não sei quantas bolsas de estudo de mestrado integrado, eu gostaria que o deputado também nos fizesse as contas para justificar, por exemplo, quantas bolsas dariam 8 milhões de contos da Covid, que não foram justificados pelo Governo. Isto já está aprovado pelo Tribunal de Contas. Eu gostaria de saber quantas cestas básicas compraríamos com 8 milhões de contos. Quantas crianças estariam no pré-escolar? Quantos teriam condições, por exemplo, de fazer o seu tratamento no exterior em termos de saúde, se esses 8 milhões de contos provados no Tribunal de Contas relativamente às contas da Covid também não estivessem em parte incerta e ninguém soubesse explicar onde foram parar. Muito obrigado. As últimas considerações sobre este ponto, 1 minuto e meio. Sobre este ponto, pelo nervosismo da colega deputada. O problema é que acaba a ronda, depois minha senhora, deixe-me falar, a senhora é jornalista, a senhora aqui não é moderadora. Terminamos ou não terminamos? Aqui a senhora não é moderadora, então contenha-se e ponha no lugar também de me deixar fazer o senhor é que não se põe no seu lugar e não deixa ninguém debater, porque vem aqui com a sua demagogia, o seu extremismo, não deixa os outros falarem porque acha que a arruaça lhe favorece. Vou ter que pedir o técnico para fechar os microfones aqui. Sim, porque a colega está muito nervosa. Devia ter pedido desde o início, quando ele não parava de me interromper. Eu faço isso. Rapidamente. Bom, eu acho que a senhora já está um pouco mais calma, tenha a bondade de me ouvir. A verdade incomoda, mas sobre este assunto, a senhora tem de trazer aqui outros dados também que não correspondem à verdade. Mas o que está em pauta aqui é um pagamento ilegal e sem base legal. Primeira-dama, no regime republicano como o nosso, eu já escrevi sobre isso e repito, é apenas uma cortesia republicana. Não é uma função, não é um cargo que alguém é nomeado e tem salários e tem demais regalias. Isso não pode ser. Não, nós estamos numa república e essa república tem normas e o senhor Presidente da República, os deputados, os membros do governo têm que cumprir escrupulosamente aquilo que está estatuído na lei. Não podem inventar cargos, não podem inventar salários. Depois dizem, a senhora é com base na lei da mobilidade, mas consta que aquela senhora está de licença sem vencimentos há mais de um ano. Certo. E para terminar sobre este assunto, para dizer também que numa democracia ninguém está acima das leis. Há inspeções e auditorias em curso para apurar, sim senhor, o Presidente da República não tem outro caminho senão acatar
os resultados das auditorias e das inspeções, ele já deveria ter reposto o dinheiro pago de forma indevida. Só para terminar, senhor jornalista, só para terminar. E essa estratégia do PSV em tentar meter no buraco o governo, os deputados, também não cola. Não cola. O Presidente da República não tem poder de iniciativa, não pode fazer leis e não pode fazer aquilo que não está nas leis. O senhor não me deixa também concluir, fica constantemente a me interromper e a colega também fica complicado. Há bocado estava a dizer que eu é que sou o moderador do debate. Exatamente. Exato. Então vamos terminar. Vamos para o ponto seguinte. Permita-me só chamar. Pronto, eu não tive 1 minuto e meio. Pois é, António Monteiro, nós fizemos 2 rondas nesta conversa. Portanto, começou consigo. O deputado Euclides teve Você 3. falou 2 vezes. Você falou 2 vezes. 3. O PSV 2 vezes e o MPD 2 vezes. Conseguinte, eu peço-lhes que contem comigo neste rigor aqui que, como é hábito, tem vindo a fazer. O Presidente da Assembleia Nacional, quando da sessão especial do Parlamento, a 13 de janeiro, fez um discurso naturalmente à nação, virado para a Assembleia, para os políticos e para o país, mas chegou a um ponto em que apelou ao respeito recíproco na relação entre os órgãos de soberania, citando o artigo 2º da Constituição da República, número 2, sobre a separação e interdependência de poderes. Disse que não existe ilhas de poder e que todos os poderes têm de se respeitar nas balizas da Constituição da República. Agostinho Correia disse que é uma obrigação de todos os representantes desses órgãos que só acrescentam valor e engrandece o país e reforça a nação cabo-verdiana. Vamos começar esta ronda aqui, acho que é a vez do MPD iniciar, não, é a vez da Carla Lima, portanto, iniciar. Carla, é uma chamada de atenção para o bom relacionamento, para a necessidade de bom relacionamento entre os... Eu, antes disso tudo, eu gostaria era de dizer ao senhor jornalista que tem que arranjar formas de conter o deputado do MPD, porque sempre interrompe as pessoas. Não deixa as pessoas falarem. Transforma o debate numa arruaça para ver se ganha. E isto está a fazer escola sempre que vem o senhor deputado Euclides. Eu acho que nós podemos debater calmamente as questões e sempre que alguém questiona, ele diz: estás nervoso, eu já te deixei nervoso. Esta estratégia já não cola. E eu acho que nós estamos a falar de um país... Quer transferir para o moderador do debate o aconselhamento com relação à estratégia. Eu estou a pedir que tenha, sei lá, deve haver alguma estratégia para conter o debate. Deve haver uma estratégia para conter o deputado, porque senão nem a rádio ganha, nem os deputados... Mas vamos continuar, vamos continuar. Nem a minha presença aqui, nem o conteúdo daquilo que eu falo. Chega. Bom, do conteúdo não concordo claramente, mas vamos ao conteúdo. E eu defenderei o seu direito de dizer o conteúdo que eu não concordo até a morte. Portanto, quer debater este ponto ou não, Carlos? Quero. Então, vamos a pergunta era? Pois, nós estamos aqui perante uma chamada de atenção com alguma força, não é? Do Presidente da Assembleia Nacional pela necessidade dos poderes políticos, dos poderes públicos que têm separação de poderes e interdependência, passarem a fazer uso ipsis verbis ao que está na lei. Com certeza, nós entendemos que foi uma chamada de atenção do Sr. Presidente da Assembleia Nacional, sim, eu sei, relativamente a essa questão, porque a Constituição de Cabo Verde, como disse o Sr. Presidente da Assembleia, fala em separação de poderes, mas vai mais além, dizendo que não basta a separação de poderes. É preciso haver interdependência. E era isso que nós falamos. A interdependência quer dizer respeito, quer dizer cooperação, quer dizer entendimento, quer dizer trabalharmos em conjunto para, apesar de cada um ter as suas competências e as suas funções. E em Cabo Verde, esta questão
não tem sido levado em conta nos últimos tempos. O que nós temos visto em relação, por exemplo, ao governo relativamente à Assembleia Nacional e aos deputados é uma fuga para não dar as informações que os deputados solicitam. São documentos que são solicitados e que só chegam muito tempo depois, alguns nem são enviados. Nós vemos o governo a tomar medidas relativamente à política externa de Cabo Verde e sem minimamente comunicar os deputados. Eu estou a falar da relação com o Parlamento e também em relação à Presidência da República. O que ficou claro nos últimos tempos é que o governo não respeita essa interdependência de poderes, por exemplo, quando falamos de questões de política externa. E tem assumido votos e posições na arena internacional sem ao menos comunicar o Presidente da República. Isso não pode ser considerado interdependência. Isso não pode ser considerado cooperação. Não há como trabalhar em conjunto para os entendimentos necessários e que a sociedade cabo-verdiana exige dos seus titulares de cargos políticos quando temos este tipo de comportamento do governo de Cabo Verde. E eu acho que essa chamada de atenção do Presidente da Assembleia Nacional faz todo o sentido e é necessário neste momento político que nós vivemos hoje. Euclides. Bom, sobre este ponto, dizer que o Presidente da Assembleia Nacional andou bem, fez um bom discurso, como é do seu timbre. Temos um excelente Presidente da Assembleia Nacional que tem feito um bom trabalho. É um apelo pedagógico que ele fez, porque está na Constituição que há essa interdependência de poderes. Só para ter um exemplo, é o governo, é o Parlamento quem aprova, por exemplo, a moção de confiança ao governo. É o Parlamento que aprova, por exemplo, o Orçamento de Estado, mas quem promulga é o Presidente da República e quem elabora o documento é o governo. Ou seja, há essa interdependência de poderes e tem funcionado bem desde 1992, a quando da aprovação da atual Constituição da República. Ele aconselhou também a resolução dos problemas dos professores. Sim, também acho que é um apelo pedagógico. O Sr. Presidente tem estado já recebeu a pedido de alguns sindicatos e também outros que ele solicitou, já reuniu com os sindicatos e está a fazer está a fazer aquilo que é o seu papel também, ajudar a resolver os problemas do país. Mas quando a senhora deputada Carla Lima diz que o governo toma decisões e não aprova, convém ver o que é que diz a Constituição sobre as relações externas. Cabe ao governo de planear e executar a política externa, e é ao governo, e não é em concorrência, não é em parceria ou em colaboração com qualquer outro órgão. E mais, é lamentável quando um presidente é informado, por exemplo, sobre a vinda do presidente ucraniano para Cabo Verde e depois vai à comunicação social e manda umas indiretas ao governo. O presidente da República é o mais alto magistrado da nação, mas não é superior hierárquico do governo e não tem esta prerrogativa de estar sistematicamente, nenhuma lei diz que o presidente tem que estar sistematicamente a fazer oposição às iniciativas do governo, que tem legitimidade para governar, quem é o executivo. E o PSV cavalga nisso porque parece que ao PSV interessa que haja este ambiente hostil de crispação e de hostilidade, porque o governo, o primeiro-ministro reúne semanalmente com o Sr. Presidente da República, informa dos assuntos da política interna e externa. Agora, informar não quer dizer pedir autorização ao Sr. Presidente da República. Eu acho também que devemos nos habituar com a arquitetura institucional desenhada na Constituição de 1992, que pese embora o PSV não ter votado, mas o PSV é obrigado a aceitar as normas que temos aqui no nosso país, tem que aceitar e tem que respeitar. Quando diz que o governo não dá informações ao Parlamento, então nós o que é que andamos a fazer quinzenalmente nos debates com o ministro, com o primeiro-ministro, perguntas ao governo, etc. São instrumentos
que os deputados têm à sua disposição para fiscalizar a ação governativa. Depois é lamentável que venham aqui dizer os deputados não têm informação, não têm isso, mais aquilo. Também isso não corresponde à realidade, e a deputada sabe muito bem. António Monteiro, como é que avalia a chamada de atenção do Presidente da República com relação à interdependência do poder? Bem, Elvi, permita-me rapidamente fazer aqui um comentário ao que disse a deputada Carla Lima sobre a minha questão. Quando eu digo que não tenho dúvidas da ilegalidade, é porque eu não conheço nenhuma lei que define o estatuto da Primeira-Dama. E se não há uma lei que define o estatuto da Primeira-Dama, para se agir sobre esta lei, qualquer decisão que é tomada neste sentido é ilegal, porque não há um suporte legal que define isso. E quando eu disse, na questão do Ministro da Administração Interna, que eu não sou jurista, portanto tenho dúvidas na interpretação, na questão arguido e... já estou sempre a esquecer o termo. É melhor irmos para a questão deste... Quer dizer, eu não sou jurista e, portanto, não consigo interpretar com a profundidade necessária estes dois aspectos. Ficam os esclarecimentos, António. Vamos avançar para a questão Portanto, aqui a UCID tem uma posição clara, e eu, pessoalmente, aqui na qualidade de deputado, tenho uma posição clara naquilo que tenho dúvidas. Sou humilde para reconhecer, naquilo que eu não tenho dúvidas. Pronto, pela experiência acumulada, também não tenho nenhum problema em reconhecer que não tenho dúvidas. Quanto à questão que coloca sobre o discurso do Presidente da Assembleia Nacional, entendemos que o Presidente fez um bom discurso. Chamou a atenção para várias questões que devem ser analisadas no país, e uma destas questões que ele chamou a atenção é o facto de não termos poderes ilhas, que existe uma interdependência dos poderes estatuídos. Ora, isso é bom que nós não esqueçamos, porque muitas vezes nós esquecemos disso. Nós entendemos que o governo age da forma como tem que agir, entendemos que o Parlamento age da forma como tem que agir, entendemos que a Presidência da República age da forma como tem que agir e entendemos que o sistema judicial também age da forma como tem que agir. Não, nós estamos numa república, nós estamos num Estado de Direito Democrático e nós temos uma Constituição que nos guia os caminhos que devemos seguir. E se nós interiorizarmos, vou terminar, se nós interiorizarmos estas questões, aquilo que é o comando constitucional, provavelmente cometeremos menos erros. Seremos mais humildes nas decisões que muitas vezes são tomadas e não teremos a arrogância, muitas vezes, que vem ao de cima quando determinadas situações são colocadas. Porque o país, se respeitar na íntegra a Constituição, Levi, eu dou-lhe a certeza que teremos um país melhor. Nós precisamos ir a fundo daquilo que diz a Constituição de 92. Precisamos respeitar no seu todo e não respeitar, muitas vezes, a parte que nos interessa. Quando há partes que não nos interessam, fazemos vistas grossas, fazemos tábuas rasas e deixamos passar como se nada tivesse acontecido. Portanto, a chamada de atenção do Presidente da Assembleia Nacional para a questão da interdependência do poder e não analisarmos o poder como ilhas é uma chamada de atenção importante e vamos crer que, a partir dessa chamada de atenção, que outros, noutros momentos fizeram, entraremos na linha de cumprir a Constituição na íntegra. Obrigado, António Monteiro. Deixarmos de fazer análises muitas vezes ilhéus que não ajudam absolutamente nada no crescimento, desenvolvimento social e económico do país. António, Carla Lima, o Presidente da República já agora, portanto, também fez um discurso chamadas de atenção que, enfim, que terão ficado nos ouvidos de todos os cabo-verdianos. Falou da distensão do clima de crispação política permanente, da necessidade de as forças políticas passarem a
ter atenção, portanto, no seu regime jurídico, portanto, o regime jurídico dos partidos políticos, terem presente o regime jurídico dos partidos políticos, evitando que se percam ou percam força relativa à capacidade de educação para a cidadania. Falou da necessidade de se revisitar o direito da oposição, portanto, no Parlamento e noutras esferas de poder, da necessidade de se comunicar também ao povo e à oposição, portanto, das decisões e dos planos que o governo tem. Enfim, foi também um discurso que poderá ter ficado ou terá ficado nos ouvidos dos cabo-verdianos. Como é que eu obrigada, Luís Salomão. Peço a vossa celeridade no discurso, porque já estamos praticamente em cima da hora. Muito rapidamente, para dizer ao deputado António Monteiro que eu reconheço a sua experiência política, um deputado com muita experiência política e também muito equilibrado, eu reconheço isso. O que eu dizia é que nós devemos realmente confiar nas instituições e esperar que elas digam da sua justiça. Quem determina a ilegalidade de uma ação é o tribunal. Isso é claro e, portanto, eu não entendo como é que podemos, por mais experiência que tivermos, e reconheço essa experiência, vir declarar isso já a partida, como tem feito também Vamos aos conselhos do Presidente da República. Não, dizer também ao deputado Euclides Silva que ele normalmente, quando diz uma inverdade várias vezes, tem tendência a acreditar nesta mesma inverdade e acha que passa a ser verdade. Por exemplo, agora diz que o PICV não votou a Constituição de 92, o que já ficou provado que não é verdade. Votou a abstenção. Não votou a favor. É votar. Portanto, o senhor deputado tem essa tendência de dizer uma inverdade. Muitas vezes e depois ele mesmo acredita nisso e passa a defender isso com muita convicção, o que é uma coisa bastante bizarra. Relativamente ao que disse ao Presidente da República, eu acho que o Presidente aproveitou para dirigir uma mensagem à nação, expressando o seu sentimento em relação à forma como se vem fazendo política em Cabo Verde. Ele já tinha dito isso em outras vezes, se calhar não de forma tão clara e tão objetiva, que tem tido por base maus debates públicos que ocorrem em Cabo Verde com injúrias, com assassinato de caráter, com inverdades, com calúnias, com esta tentativa quase permanente de destruição do outro. Nós, em Cabo Verde, temos visto que se faz política como se o adversário fosse um grande inimigo que nós temos que abater a qualquer custo. Isso eu acho que não abona a democracia cabo-verdiana e não nos ajuda também a construir esse país. O que o Sr. Presidente disse em relação à oposição... Tem uma grande responsabilidade sobre esta matéria. Com certeza, porque normalmente estes debates são feitos por membros dos partidos, por deputados, por militantes, por simpatizantes, por até membros do governo. Portanto, são pessoas que, de alguma forma, saíram dos partidos políticos, porque a democracia em Cabo Verde é de base partidária. Os titulares de cargos políticos, tirando as câmaras municipais, que pode ter candidatos independentes, e a presidência da República também, onde os candidatos não têm base partidária, os titulares dos cargos políticos, quando concorrem para as listas legislativas, são os partidos que os escolhe e promove as suas candidaturas. Portanto, são os partidos que também têm esta responsabilidade de fazer a mediação e de tentar, como diz o Sr. Presidente, autolimitar-se. Ou seja, os próprios membros dos partidos têm que ter a consciência da necessidade da qualificação do discurso político em Cabo Verde e poder também permitir que nas redes sociais e em outros espaços públicos esse debate não descambe para aquilo que nós temos visto. Para terminar, sobre o Estatuto da Oposição Democrática, como eu dizia há pouco, esse estatuto permite, como disse o Sr. Presidente, e obriga o Governo
a dar as informações necessárias aos órgãos, aos elementos da oposição, principalmente a oposição que está no Parlamento. E isto não se tem verificado? Não se tem verificado. Nós sabemos, e é claro e notório, de vários documentos que se pedem, de várias informações que se pedem ao Governo e que não são disponibilizadas, e mesmo em relação, como disse o Presidente, e para terminar muito rapidamente, em relação à política externa, por exemplo, nós nunca fomos informados destas medidas que o Governo tomou ultimamente, por exemplo. Euclides. Bom, e senhor jornalista, para dizer à deputada Carla Lima que eu pauto-me pela verdade e pelo rigor, e o que eu falo, eu falo sempre a verdade. E quem não tem esse bom hábito é a senhora deputada, e só para ir à sua questão, quando diz, por exemplo, que Paulo Rocha é erguido. Eu tenho 2 documentos na minha posse que mostram que a senhora não gosta muito. Só para terminar. Só para mostrar quem não fala a verdade. Por exemplo, a declaração do Tribunal de Relações de Sotavento, número 1 de 2014, que diz taxativamente que não existe um acordo que constitua Paulo Rocha como erguido. A senhora repetiu aqui o debate todo que Paulo Rocha é erguido. E mais, tem uma certidão também no Ministério Público que diz que Paulo Rocha nunca é e nunca foi erguido, e o processo de êxito identidor foi arquivado nessa instância judicial em maio de 2022. Ou seja, tenho 2 documentos que o senhor Ministério tem que me ouvir. Vai dizendo. Vamos então a São Vicente. Depois de inventar as coisas, vai dizendo. Eu nunca disse. Vamos a São Vicente, António Monteiro, vamos apreciar. A São Vicente, António Monteiro. Vamos apreciar então os discursos sobre o Presidente da República. Para terminar, ele inclusivamente pediu democracia. Fez um excelente. Bom, devo dizer que o deputado Euclides já não está a ouvi-lo, que ele abandonou a sala, o estúdio aqui da Rádio de Cabo Verde, quando eu passei-lhe a palavra então ao deputado António Monteiro, quem pedia que, enfim, tecesse comentários os últimos deste programa com relação ao discurso do Presidente da República, que também falou da necessidade de se ter no país uma democracia económica e social. Certo, agradeço. Dizia eu que o Presidente da República, o Sr. Presidente da República, fez um bom discurso por ocasião do Dia da Democracia e da Liberdade. Chamou a atenção sobre os vários pontos que o país está a enfrentar. Eu acho que nós devemos, de forma humilde e sem a pretensão de sermos os donos da verdade, em escutar esta mensagem do Presidente da República e procurar, dentro da capacidade política, dentro daquilo que é a nossa matriz democrática e dentro da capacidade financeira do país, pôr na prática algumas questões que foram afloradas pelo Sr. Presidente da República. E na questão do direito da oposição, nós temos que dizer que precisamos reanalisar essa questão em termos de acesso a determinados documentos e também na questão financeira que os partidos, infelizmente, vivem, porque a forma como os recursos do Estado são distribuídos para os partidos acaba por dificultar e muito a própria performance e o crescimento dos partidos políticos em Cabo Verde. E esta é uma questão que já foi aflorada em tempos, alguns anos atrás, mas quem está no poder tem sempre a tendência de meter na gaveta e não deixar que realmente haja condições para que os partidos políticos, todos que estejam no ativo, possam desenvolver-se. Portanto, nós temos que reter... Tem que terminar, António. Vou terminar. Temos que reter o discurso do Presidente da República, porque no nosso entendimento foi um discurso que deve merecer essa atenção para trabalharmos e cuidarmos da vida dos cabo-verdianos e das cabo-verdianas de uma forma em geral. Certo, obrigado. Tenho que agradecer a todos por este... Já não temos mais tempo, Carla Lima, fica para a próxima. Nós temos que terminar então este Direto ao Ponto com o registro do abandono da sala do participante e deputado do Movimento da Democracia, Euclides Silva. Algo certo, provavelmente inédito nestes programas de debate aqui na Rádio de Cabo Verde. Foi o debate então de hoje, o Direto ao Ponto. Nós regressamos então na próxima semana com mais um Direto ao Ponto, continuação de boa escuta na companhia da Rádio de Cabo Verde. Direto ao Ponto. Livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao Ponto.